Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refúgio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Pode sentar, irmãos. A presença de Deus não é outro lugar. A presença de Deus é o lugar onde nós queremos estar. No Salmo 84, a palavra de Deus diz que o pardal encontrou casa e andorinha para si. E o salmista, ele dita para a gente que ele encontrou o quê? Os seus altares. Irmãos, a coisa melhor que tem é você estar na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, a gente passa a saborear as delícias do reino de Deus. E hoje Deus está te convidando, como está escrito na palavra deles, em Mateus 28, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, você que está cansado. Ele está dizendo assim: venha para a minha presença, porque eu vou te aliviar, porque o seu fardo está muito pesado, mas o meu é leve. Porque eu levei na cruz. E ele está fazendo esse convite: venha para a minha presença. Venha para a minha presença para que a gente possa se esconder nela, para que a gente possa se abrigar nela. Sabe, é onde o nosso espírito se abriga no Senhor. No Salmo 139, põe lá, filho, 139, 7 e 8. Olha o que diz aí. Eu vou ler antes para a gente entender, eu vou ler do 1 em diante. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra nos meus pensamentos. Talvez você entrou aqui hoje com um problema maior que o mundo. Talvez o seu problema seja aquele problema lá de João 11, daquelas duas irmãs que o irmão tinha morrido e fazia 4 dias. Mas eu quero te dizer que o salmista diz assim: tu me sondas e me conheces. Deus te conhece por dentro e por fora, e sabe a sua necessidade, e sabe aquilo que você precisa, sabe que você tem que se esconder na presença dele. E aí ele fala assim: sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe penetras nos meus pensamentos. Deus te conhece em todos os momentos da sua vida. Deus sabe que tudo, e ele pode todas as coisas. Por isso que aqui ele está dizendo: olha, eu sou o seu esconderijo. Aí a palavra no 3 fala assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus sabe quando você não está indo para a presença dele. Deus sabe quando você está indo no caminho, mas ele sabe também o que você está planejando para o dia seguinte. E ele sabe que os caminhos nossos são caminhos de morte. Mas ele trouxe alguém, porque outrora nós estávamos o quê? Distante de Deus. A palavra diz que nós estávamos o quê? Estávamos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E não havia ninguém que endireitasse esse caminho, que religasse esse caminho. Mas aprove Deus na pessoa de Jesus Cristo, que Deus nos amou com um amor insondável. E trouxe a graça através de Cristo Jesus, para que ele pudesse abrir o caminho e rasgar aquele véu, e a gente poder entrar na sala do trono e ficar na presença de Deus. O que Deus está falando para mim e para você: olha, ainda que a palavra não chegou à minha língua, tu sabes, Senhor, e tu já conheces. Como o Ederson disse aqui, que muitas das vezes nós falamos coisas que não condiz com o Senhor. Ele sabe. Mas ele quer que a nossa língua fale louvores e adoração a ele. Aí quando chega no verso 7, ele fala assim: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? E para onde eu vou fugir da tua face? Você veio para cá, ele estava te vendo. Você saiu daqui, ele está te vendo. Você vai embora deitar, ele está te vendo. Não tem como você fugir da face do Senhor, porque ele está vendo todas as coisas. Mas, irmãos, nós precisamos gostar da presença de Deus. Nós precisamos querer estar, é uma escolha
de querer estarmos vendo o Senhor perto. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você, olha, a presença é onde Ele não nos abandona. Em Deuteronômio, capítulo 31. Vai lá, filho. Capítulo 31 de Deuteronômio. A palavra de Deus diz assim no verso 8. O Senhor é que vai adiante de ti, e Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Eu estou com uma irmã, a mais velha da minha casa, internada. Tem quase 40 dias que ela está internada. E a palavra que o Senhor me deu foi essa. Eu vou ler de novo. O Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo. Não te deixará e não te desamparará. Não temas, nem se atemorize. Aplauda o Senhor. Ele está contigo aonde você for. Então por que eu não vou me atemorizar, mesmo sabendo a situação que a minha irmã está lá passando pelo vale da sombra da morte? Eu quero te dizer, ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ela não vai temer, porque o Senhor está com ela. E assim é com você hoje. Hoje aqui é um dia de festa, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um dia de festa, porque vamos apresentar uma criança ao Senhor. Mas eu quero te dizer que antes dessa criança vir ao mundo, Deus já tinha projetado a vida dela, já tinha projetado todos os dias da vida dela e escreveu no livro da vida. Por isso que eu te digo, por isso que nós temos que ter no nosso coração essa palavra que está dizendo assim, olha, o Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo e não te deixará e nem te desamparará. Não temas e não te atemorize. Quero que você receba isso no seu coração, porque ainda que você olhe para a circunstância, ainda que não tenha gado nos currais, ainda que a saúde não está bem, ainda que sua casa financeira não está indo bem, eu quero te dizer, o Senhor manda te dizer, não te desampararei, sou contigo. Você entende isso, irmão? O que Deus falou comigo assim, não te abandono. Presença. A gente só sai da presença quando a gente quer. Lembra do filho pródigo? A palavra de Deus diz que ele estava na presença. E que ele podia saborear todas as coisas. Ele podia ter todas as coisas ali naquele reino. Mas de repente ele disse assim, não, eu preciso dar uma volta lá fora. Eu preciso conhecer as coisas lá fora. E Deus não impediu. Quero te dizer, assim como Adão, que Deus não impediu dele cair, Deus não vai te impedir de dar uma volta. Mas a presença dele vai estar lá fora contigo, vendo todas as coisas e dizendo, volta, porque eu não te desampararei. Você entende o que Deus está dizendo? Então, na presença de Deus, nós temos segurança, nós temos abrigo e sabemos que tem a alegria. No Salmo 16, olha, filha, Salmo 16, nos ensina que nós temos a alegria do Senhor. No verso 11... Verso 11, diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na presença dele. E a tua presença, o quê? Vamos dizer, a tua presença, a plenitude de quê? Alegria. Mas fora da presença de Deus, a gente tem tristeza, discórdia, o que mais? Traição, bebedice, glutonaria, prostituição. Mas na presença dele tem alegria, porque a presença dele nos consagra e as delícias perpetuamente. Sabe o que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo para mim e para você, olha, vem porque tem alegria. Essa alegria está enchendo o nosso coração. Sabe, queridos, a presença tem descanso. Em Êxodo 33, 14, põe lá, filha. Êxodo 33, 14, Deus está falando para que a gente tenha a consciência daquilo que Ele quer fazer para a nossa vida. Como é que está a sua vida? Está sem descanso? Ele é o descanso.
Olha o que ele diz aí em Êxodo 33:14, ele diz assim: respondeu-lhe, a minha presença há contigo, e ei que te darei descanso. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está precisando desse descanso? O Senhor está dizendo para você, olha, descansa em mim. Descansa em mim. Estou dizendo de novo, a minha irmã está lá. A mãe da Paula está lá na casa de repouso. Você está descansando? Sabe por quê? Porque as nossas mãos não podem fazer para resolver. Fala para o irmão assim, que está do seu lado. A minha boca pode. Mas como assim? Como assim que a minha boca pode? Jesus disse assim: pedi, batei e abri-se-vos-á. Se você pedir, mas para pedir como é que você faz? Quando seu filho chega para você e te pede uma bolacha, ele pede como? Então Jesus está mandando você pedir a ele. Descanse, mas peça, abre a sua boca e comece a falar com ele. Jesus, eu quero isso. Jesus, venha e traga esse descanso. A presença que traz recompensa. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? É um lugar mais particular onde nós temos a recompensa, é na presença dele. Lá em Isaías 6, a palavra de Deus diz que quando Deus chamou Isaías, ele entrou na presença e ele viu o Rei da Glória. E ele teve uma recompensa muito grande. Eu quero te dizer que quando a gente entra na presença, lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Uma multidão atrapalhando ela não olhou o obstáculo, então ela passou por cima de todos os obstáculos da multidão, e ela foi até Jesus e tocou, porque ela estava na presença. Aprenda isso, irmão. Nós precisamos ter a presença. A presença significa intimidade. Canta lá, baciando lá. A presença sacia a nossa fome. Isaías 55:1 diz que nós somos saciados. Sabe? A palavra do Senhor está dizendo que quando a gente precisa de água, a gente precisa de ter o prazer da presença dele. Ele enche você com a palavra. Olha o que ele diz assim, olha o que ele diz, olha, todos que vierem a ele, diz assim, a todos os que têm sedes, vinde às águas, e as águas nascem do trono. Em Ezequiel, a palavra do Senhor diz que ele viu um rio que nasce do trono. Debaixo do trono saía aquele rio, e aquele rio tinha o símbolo do Espírito Santo, e de um lado e de outro tinha árvores que davam frutos para a sabedoria, para a cura e para a alimentação. Você tem sede, você que tem sede, olha aí, e vós que não tem dinheiro, você não tem dinheiro para comprar, porque é impossível você comprar algo de Deus com o seu dinheiro. Vinde, comprai e comei de graça, porque Cristo já foi à cruz e venceu por nós. Canta lá. Você tem sede? É a presença que traz segurança, irmão. É a presença. Talvez o seu problema seja do tamanho dos leões. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões ali, ele não hesitou, ele não temeu, porque ele sabia que quem era com ele era o Senhor dos exércitos. E quando ele entrou e eles fecharam aquelas portas, eu quero te dizer que os leões se transformaram em gatinhos. Sabe por que eles se transformaram em gatinhos? Foi porque a presença do Altíssimo estava com ele. Mas a gente dá importância ao tamanho do leão. Lembre que a presença é contigo. A presença traz segurança, a presença nos convida a ser amigo, a presença traz alegria, mesmo estando no vale da sombra da morte. Minha irmã está lá, e nós estamos revezando de dia um, de noite a outro. Eu quero te dizer, Deus não reveza. Deus não. Ele está lá.
E ele só vai sair na hora que ele quiser e na hora que acontecer a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu quero te dizer que se a vontade dele for dela levantar daquela cama, ela levanta a hora que ele quiser, na maneira que ele quiser e da forma que ele quiser. Mas se ele quiser levar e falar, porque a palavra de Deus diz que ele se agrada da morte dos santos. Então, para nós temos que entender, olha, nós já não pertencemos mais a esse mundo. Sabe, a presença, quando os seus pés, guarda isso, talvez os seus pés estejam maculados, talvez os seus pés estejam doentes, talvez os seus pés estejam te levando para os outros caminhos. Eu quero te dizer que quando a presença do Senhor dos Exércitos, na pessoa de Jesus Cristo vem, Ele lava os seus pés, para endireitar os seus pés, para que você seja chamado de filho de Deus. A presença que cura em Jeremias, essa eu quero que você ponha, filha, 29, 11, 12. A palavra de Deus diz que ele chamou Jeremias e ele disse assim, olha o que ele disse, eu quero que você entenda isso, olha, ele disse assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Olha aqui, quem tem os pensamentos a seu respeito não é seu vizinho, não é seu cônjuge, não é seu filho, não é sua mãe, é o rei da glória. Aí ele fala assim, pensamentos de paz e não de mal. Ele nunca vai desejar coisa ruim para você, para vos dar o fim que vocês desejam. Qual é o seu fim? O que você deseja? Eu quero que o Senhor está me falando no meu coração. Qual o caminho que você quer ir? O caminho largo ou o caminho estreito? Porque Ele está te dizendo aqui, ó, só há um intercessor no céu entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Porque foi Ele que morreu por você. Então você vai invocar, mas invocar, sabe o que é invocar? É chamar para dentro. Então você vai chamar o Espírito Santo para dentro de você. Aí a palavra diz que ele fala assim, passareis a orar, falar comigo, diz o Senhor. E eu vou ouvir, o Senhor está dizendo que está ouvindo as suas orações. 13, filha. Aí ele fala, se vocês buscar, não é buscar de qualquer maneira, irmão. Quando vocês buscarem de todo o vosso coração, então eu o quê? Serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu farei mudar a vossa sorte. Eu farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor dos Exércitos. E isso é presença, irmão. Presença é escutar Ele falar. Presença é onde eu quero estar. É o desejo mais profundo da comunhão com Deus, a intimidade, irmão. O que você tem que buscar é isso. A presença é a fonte de tudo. Paz, alegria, força, descanso, vida. Jesus disse, eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. É tudo, irmão. Não tem como você buscar em outro lugar. Quando ele encontrou com a samaritana, o que ele falou para ela? Olha, da água que eu te der, vai fazer fluir rios de água viva dentro de você. E é isso que Deus está falando para mim e para você, olha. E quando nós temos essa intimidade com Ele, essa presença, a nossa vida, a nossa família tem paz, alegria, força, descanso e vida. Você entende isso? Presença, não importa as batalhas, irmão. Quando a presença está, não importa as batalhas. Em João 11, a palavra de Deus, João 8:11, não adianta, pode ter qualquer problema na sua vida, a presença que importa. João 8:11 diz assim, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus, 12. De novo ele falava, Jesus dizendo, eu sou o quê?
Eles colocaram aquela mulher para ser apedrejada. Mas eles esqueceram de alguma coisa. O diabo muitas das vezes coloca situações na nossa vida para a gente ser apedrejado. E ficam com as mãos cheias de pedra. Mas eu quero te dizer, Jesus estava escrevendo no chão. Não estava? Parece que ele não estava prestando atenção. Mas eu quero que você entenda isso. A presença é maior que tudo. Só a presença dele ali fez a diferença. Depois ele falou algo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus podia jogar a pedra nela, não podia? Vamos ver se ele podia. Ele era judeu. Não era? Ele era galileu. Não era? Ele era sacerdote. Não era? Ele era oferta. Não era? A palavra diz que ele tinha todas as qualificações segundo a lei. Mas a palavra diz que ele condenou a lei. E o que ele fez? Ele perdoou. Então a presença de Deus traz perdão. Como é que está seu coração, irmão? Está precisando de perdão? Entra na presença dele. Em João 11, 25, Jesus é a solução. As irmãs de Lázaro perderam a presença porque Jesus estava em outro lugar. E de repente, Jesus chegou e viu a situação e observou a situação. Em um determinado momento daquela situação, ele olhou para o povo, a presença dele. A palavra diz que ele fez algo, ele chorou. E aí ele perguntou, onde vocês colocaram o morto? Alguém disse assim, vem ver. Sabe, quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente tem que falar para Ele, vem ver o que está acontecendo, vem ver, fala com Ele, vem ver, está doendo, eu estou vendo que está morto, está cheirando mal, está assim, fala com Ele. E quando ele chegou diante daquela tumba, ele disse assim, tirem a pedra. Hoje ele está dizendo, a minha presença faz mover as pedras. A minha presença vai fazer acontecer o milagre. E de repente tirou as pedras. E as pessoas começaram a gritar, já cheira mal, não tem mais solução. Viu, Judete? As pessoas falam, não tem mais solução, já está morto. Xaracantalás. Aí Jesus gritou bem alto o nome. Lázaro estava morto. Creio eu que ele já estava no paraíso, porque ele conhecia Jesus, ele tinha intimidade com Jesus. Mas quando Jesus deu um grito, Lázaro, a voz de Jesus subiu e foi até o paraíso, atravessou o primeiro, o segundo céu, chegou no paraíso, porque a palavra de Deus diz em Efésios, diz que nós somos cooperadores da obra e fomos ressuscitados em Cristo e fomos levados juntamente com Cristo à direita, estamos assentados à direita do Pai junto com Cristo. Então presta bem atenção o que o Espírito Santo está dizendo. Quando Jesus gritou Lázaro, lá do céu ele gritou, preciso descer porque tem alguém me chamando e é o meu Salvador. Xarabalacambalás. Ele é a ressurreição e a vida. A presença dele engloba tudo que você precisa. Tudo que você precisa no natural, no mundo natural e no mundo espiritual, ele está com a solução. Quero que você põe aqui, filho, Êxodo 3:12. Quero que você seja atraídos por essa presença. Seja atraídos por essa presença. Sabe, não passe. Deus está querendo te atrair. Olha o que ele está dizendo ali. E Deus respondeu, serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Sabe o que aconteceu neste monte? Moisés viu a sarça ardente.
atraiu, ele foi atraído pela sarça. Eu quero que você entenda o que Cristo quer falar conosco hoje. Deus veio sobre a sarça. A sarça, aquela árvore, pequena árvore, simboliza a cruz de Cristo. A presença em fogo representa a teofania de Cristo na cruz. E por isso que ele disse para ele: tira a sandália dos seus pés, porque a sua sandália que você está calçando é do Egito, é do mundo da sobrevivência. Sai do mundo da sobrevivência e vem para mim, diz o Senhor dos Exércitos.